Querido irmão, querida irmã, boa noite, saúde e paz. Mais uma vez venho pedir licença para entrar na sua casa, neste lugar sagrado, na sua igreja doméstica, para que juntos, hoje, com o Marcelo, ministro da palavra aqui da nossa paróquia São Geraldo, nós vamos saborear mais um pouco daquilo que Deus quer dizer aos nossos corações. É muito importante que você tenha a Bíblia na mão para que a palavra de Deus, de fato, esteja no seu coração. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. Então vamos pedir agora nessa oração, pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender, que nos dê o dom do entendimento, da ciência, da sabedoria, para que nós possamos acolher com gratidão a palavra que hoje Deus nos dirige. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar na nossa Bíblia o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Vou aproveitar, vou fazer até propaganda. Vocês estão vendo que eu e o Marcelo estamos com as nossas máscaras. São Geraldo. São Chegou. Geraldo. É o lado de cá? Ah, eu estou do lado errado, então eu tenho que olhar para cá. Olha lá, fazendo paisagem. Então nós estamos com as máscaras. Você pode adquiri-la na secretaria da nossa paróquia. Olha que luxo, gente. Muito bom gosto, não é? Então você pode adquirir essa máscara na secretaria da paróquia. Uma máscara, R$6. 2, R$10. Tá? Amanhã nossa secretaria está aberta de 8 às 11h30. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 16 a 23. Mateus, capítulo 10, versículo de 16 a 23. Ouçamos. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Por isso, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, porque elas entregarão vocês aos tribunais e os açoitarão em suas sinagogas. E vocês serão conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para darem testemunho diante deles e dos gentios. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados em saber como ou que irão falar, pois nessa hora lhes será indicado o que vocês deverão falar. Porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito do meu Pai é que falará em vocês. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque eu lhes garanto, vocês não terminarão de percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. E neste momento, então, eu quero passar a palavra para o nosso irmão Marcelo, que vai partilhar conosco. Marcelo, fique à vontade. Querido irmão, uma boa noite para você que está aí nesse momento, de partilha da palavra do Senhor. Quando era mais ou menos por volta das 3 horas da manhã, eu estava em casa e é o momento que eu procuro me dedicar ao momento de oração. E nesse momento de oração, eu pegando essa palavra, lendo ela, meditando em cima dela, quando o Senhor diz assim: eis que eu vos envio, ovelhas no meio de lobos. Eu fiquei pensando comigo, mas como pode? Normalmente, o lobo vai atacar a ovelha.
o que o lobo faz é matar as ovelhas. Mas aí também eu me coloquei diante do Senhor, perguntando para Deus: Senhor, como poderia eu estar neste meio? O Senhor poderia ter me chamado pelo nome: Marcelo, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, eu ficaria tranquilo. Mas aí quando Deus me coloca, como Jesus coloca para mim que eu tenho que ser ovelha, Ele quer mostrar para mim quem eu sou. Ele quer dizer para mim: você vai caminhar, você vai estar ali, mas você não tem que ser como eles. Você tem que ser diferente. E aí eu fui entendendo um pouquinho dessa diferença. Eu comecei a meditar sobre essa diferença. Porque ser ovelha, como a própria palavra diz, ela me chama ali a ser prudente, a ter uma prudência de vida, a ter uma virtude que vai me afastar de todo o mal. Então aí, eu quero pedir para quem em casa, se você tem o catecismo, né? Se você aqui na igreja nós temos 45, né? R$ 42. Então, por favor, eu peço a vocês que não deixem de adquirir aqui o nosso catecismo da nossa igreja para os nossos estudos. Aqui no catecismo, no número 1806, vai dizer para nós assim, no início lá vai dizer: a prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Aí um pouquinho mais abaixo, você que está aí, lá nos 1780, que está logo junto aí um pouquinho abaixo, né, do 1806, vai estar dizendo assim: o homem prudente decide e ordena sua conduta, seguindo este juízo. Graças a essa virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. E aí eu começo a pensar, olhando para a minha própria vida. Porque quando eu prego o evangelho, o primeiro ouvido a escutar é o meu. Quantas vezes na minha caminhada, em vez de praticar o bem, eu pratiquei o mal? E aí eu me pego justamente nesta palavra que vai dizer: quantas vezes o Senhor me chamou a ser ovelha e eu não fui ovelha na mão do meu irmão. Eu não fui ovelha diante do meu irmão. Diante do meu irmão eu acabei sendo um lobo. Quando eu julguei, quando eu magoei, quando eu o feri. E aí também eu vou entrar naquela, né? Que muitos levarão o outro ao tribunal. Quantas vezes um irmão erra, tem um erro pequeno na nossa vida, às vezes alguma coisa pequena que acontece na nossa vida, que alguém pratica, que alguém por um acaso faz. A primeira atitude minha é: vou chamar o gerente da loja. E aí aquele irmão perde o emprego, aquele irmão sai daquela situação que talvez ele chegou ali naquele emprego um dia magoado, um dia chateado, talvez por problema em casa, que todos nós sabemos que nós temos, e eu acabei levando esse irmão ao desemprego, a um tribunal, justamente porque eu não fui ovelha naquele dia. Eu não soube compreender, eu não soube evitar, eu não soube amar o meu irmão do jeito que eu tenho que amá-lo. E o que bem da verdade, quando essa palavra chega ao meu coração, ela chega ao meu coração dizendo para mim que eu preciso transformar aqueles lobos em ovelha. Eu preciso ser exemplo na vida do meu irmão. Eu preciso ser um pouquinho mais de exemplo para que as pessoas entendam quem é o Cristo, porque não conhecem. A gente vê na nossa comunidade, a gente sabe na nossa comunidade quantos pais não trazem os filhos à igreja. Olha os pais matando os filhos aí, como a própria palavra de Deus diz.
Aquele irmão que vem à igreja, mas o outro irmão que não comunga com a mesma religião ou com o mesmo propósito de vida, que vive criticando o outro irmão dentro de casa e não deixa o próprio irmão caminhar na mesma fé, tentando matar a fé do irmão. E às vezes o mais triste nisso tudo é quando eu vejo pais, os próprios pais, que os filhos querem vir numa catequese, o filho quer fazer uma crisma, o filho quer estar dentro da igreja, mas os próprios pais barram a vinda dos filhos à igreja. Estão matando seus filhos. Mas nesse momento também eu conto com uma ação. Nesse momento talvez de luta, nesse momento de dificuldade, porque a palavra de Deus diz que eu não tenho que me preocupar, mas eu tenho que contar com o Espírito Santo. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo nesse momento que venha ao meu favor, coloque palavras na minha boca, para que aquilo que eu vá falar possa trazer vida ao outro e não destruição. Eu tenho certeza que se você hoje, no dia de hoje, parar um pouquinho para pensar, olhar para dentro de você e ver o que está acontecendo hoje na humanidade devido a essa pandemia, eu tenho certeza que você vai entender o que você está sendo na nossa comunidade. Porque até aqui, quando eu leio essa palavra, eu entendo também que usar a máscara, eu entendo que sair sem ela, eu estou sendo um lobo, porque eu estou disseminando a doença que está por aí. E aí eu deixo de ser a ovelha que o Senhor me chamou para ser. E eu preciso ser essa ovelha. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam em mim essa ovelha de Cristo. Eu não preciso sair dizendo eu sou ovelha, mas o meu exemplo tem que ser desta ovelha. O meu exemplo, o meu caminhar. E o que eu preciso para isso? A palavra diz, prudente como uma serpente, né? E, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. E simples como a pomba. E a pomba aqui, ela vai representar a nossa vida espiritual, a nossa vida diante do Senhor. Como está a minha vida diante de Deus? Como está a minha vida diante de Cristo? Como está a minha vida diante de Jesus? Como está a minha vida nos meus momentos de oração? O que eu tenho feito? E eu quero abrir um parênteses aqui, que é até triste isso. Eu estava conversando em casa e falando sobre casamento. Eu recebendo vários vídeos falando sobre casamento, e as pessoas dizendo, muitos casamentos estão se acabando por causa da pandemia. Não, não está acabando por causa da pandemia. Não estão acabando esses casamentos. Esses casamentos nunca existiram. Essa que é a verdade. Verdade seja dita. As pessoas estão com o coração fechado, fecharam o seu coração um para o outro, e aí não conseguem viver dentro de casa, num período de quarentena, de 40 dias. Mas o mais engraçado é que quando estavam namorando, corria léguas um atrás do outro. E agora diz que não consegue ficar dentro de casa um com o outro. E com as brigas vão destruindo a alegria dos filhos, vão trazendo a tristeza, as angústias para os filhos, e vão fazendo o que com os filhos? Vão matando, cada dia, mais e mais, a certeza desse sacramento também que é da nossa igreja, o matrimônio. Quantas pessoas não querem casar mais? Quantos jovens não querem casar? Quantas mulheres e homens não querem ter filhos? Porque dizem assim, para viver igual meu pai? Eu não. Para viver igual minha mãe? De maneira alguma. O que nós estamos precisando diante desta palavra
é rasgar o nosso coração, é abrir verdadeiramente o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, faça presença na minha vida. Nós estamos escolhendo andar no pecado. Nós precisamos sair do pecado. Nós precisamos fugir do pecado. E se nós continuarmos pensando que por causa dessa pandemia vai ter isso ou aquilo, por causa... Não. A palavra de Deus diz que nós precisamos confiar mais no Senhor. No livro de Oséias, eu lembro o livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6 do livro de Oséias, que lá diz assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. Quantos de nós temos a Bíblia dentro de casa? E a palavra de Deus fica dentro de casa, empoeirando, mas nós não temos a coragem de abrir esta palavra e meditar. Pelo menos no dia de hoje, o Evangelho do dia de hoje. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Eu lembro que quando a gente fala dentro, algumas pessoas que me conhecem sabem que eu faço parte também da Renovação Carismática Católica. Eu fui criado, fui trazido para a igreja através de um testemunho de uma mulher, né? Que ela falando do amor de Deus, eu estava ali, passando ali na porta da igreja e eu entrei para dentro da igreja. Eu nunca tinha colocado o pé dentro da igreja. Mas entrei dentro da igreja porque eu escutei aquela mulher falando. E aí o testemunho dela mudou a minha vida. O testemunho dela me trouxe para uma realidade totalmente diferente. Mas eu posso dizer para vocês que antes da minha vida, antes de eu deixar, antes de eu pedir, antes do Senhor eu me colocar na presença de Deus, eu era um lobo. Porque eu não acreditava. O meu coração era inteiramente fechado para as coisas de Deus. Eu não olhava para a bondade de Deus, porque eu andava no pecado, eu caminhava no pecado, e eu vivia no pecado. Mas o Senhor sempre me chamou. O Senhor sempre me chamou. E andar no pecado é justamente isso. Andar no pecado é se opor àquilo que o Senhor me chama. É sair desta vida de prudência e viver uma vida de malignidade. Eu preciso analisar as coisas quando chegam até a mim. Essa palavra hoje, quando ela vem falando que eu não tenho que me preocupar com aquilo que vou falar. Sabe de quem eu lembrei? Justamente de São Geraldo. Porque São Geraldo, quando foi julgado, o que ele fez? Ele ficou calado. Ele podia ter esperneado, ele podia ter feito um monte de coisa. Ele podia ter feito o normal nosso, né? Eu vou dizer o normal meu. Se fosse eu, como se diz, tinha quebrado o barraco, né? Porque era o normal, eu estou dizendo o meu normal, mas São Geraldo não. São Geraldo esperou no Senhor até o momento certo. E depois o que ele fez? Ele continuou a vida dele. Olha essa semana como nós tivemos Santa Maria Gorete. Que riqueza que foi a palavra, cada momento que nós tivemos. Tudo que nós tivemos, cada momento, cada palavra, cada pedacinho que nos foi colocado da vida de Maria Gorete, sobre o perdão, sobre perdoar, sobre amar o próximo, o tanto que sofreu no silêncio. Mas hoje em dia, é engraçado isso. Para a gente se confessar, basta pegar o Facebook nosso, o WhatsApp e mandar para o padre.
É mandar para o padre, ele já vai olhar, o pecado está todo ali. E outra, tudo que nós fazemos, selfie. Damos uma comida para um pobre, selfie. Nós não fazemos nada sem tirar uma foto hoje em dia, sem nos revelar. E o Senhor está dizendo, olha, cuidado. Cuidado. Começa a viver um pouquinho mais do meu amor, daquilo que você foi chamado. Seja mais ovelha. Seja ovelha. Nós precisamos olhar para a nossa igreja com mais carinho. Nós precisamos olhar para as coisas de Deus com mais carinho. Nós precisamos olhar dentro de casa para os nossos filhos. Eu não estou dizendo que não vai precisar chamar atenção, não. Porque precisa. Eu em casa, meus meninos estão assistindo agora. E tenho certeza que eles estão. Meu pai é brabo. O pai deles é brabo. Vocês podem não acreditar. Eu, quando precisa puxar a orelha, eu puxo a orelha e eu falo grosso mesmo. Não tem esse negócio, não. Mas sabe o que todo dia eu falo para eles? Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Todos dois sabem. A mesma coisa para minha esposa. Há 25 anos. Eu repito isso. Podia deixar de repetir um dia ou outro. Mas sempre. Ovelha, ovelha, ovelha. Ovelha do Senhor. Escuta a palavra de Deus. Ovelha do Senhor. Dedica tempo na leitura da palavra de Deus. Ovelha do Senhor, conhece um pouco, tinha que conhecer muito, mas tem que conhecer ao menos um pouco da sua igreja. Como é que eu vou esperar a vinda do Senhor? Como é que eu quero esperar a vinda do Senhor? Se eu não conheço. Padecer por falta de conhecimento. É porque nós não temos nos dedicado à palavra. O Senhor virá. Quanto dia nem a hora nós não sabemos, mas Ele virá. Mas e se Ele vier? Como é que Ele vai me encontrar? Como ovelha ou vai me encontrar como lobo? Já parou para pensar nisso? Já parou para imaginar pelo menos um pouquinho sobre isto? Como o Senhor vindo hoje, agora, nesse momento que nós estamos falando. Quem sou eu, Marcelo, agora, diante do Senhor? Ovelha ou lobo? É uma decisão. É uma decisão. Ele te chamou para ser ovelha. Ele quer que você seja esta ovelha. Ele quer que você seja esta ovelha cheio da graça, cheio da unção, mas que Ele vai falar para nós. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Sede, pois, prudentes. E aí, no catecismo, o que o catecismo vai dizer para nós? A prudência é aquilo que me faz perceber e fugir de tudo aquilo que é mal, mas também me faz entender o que é o bem. Vamos ser um pouquinho mais prudente na hora de falar das coisas da igreja, na hora de falar da vida do sacerdote. Quantas pessoas dentro da igreja falam mal dos padres? Ah, porque eu estou na igreja há muito tempo. Não, querido. Os últimos serão os primeiros. Não importa quanto tempo você esteja dentro da igreja. Aliás, cuidado com esse negócio de muito tempo dentro da igreja. Porque o tempo seu dentro da igreja
talvez não vai valer nada, mas 1 minuto lá fora da sua vivência, da palavra de Deus, vai te trazer a salvação. E é isso que eu quero que fique guardado para nós no dia de hoje. Ovelhas e lobo. Você, eu, nosso padre, Elias, todos nós somos chamado e enviado como ovelha. Não deixa se contaminar pelos lobos. Não deixa se contaminar. O mundo está aí, não é porque o outro faz que você tem que fazer. Não faça. Seja prudente. Tenha uma vida de oração diante do Senhor. Eu não sei qual o horário, mas escolha um horário para estar com o Senhor. Escolha um momento para estar com o Senhor. Tá bom? Esse é o momento que eu gostaria de dizer que agradeço muito a Deus, agradeço ao Senhor pela oportunidade, né, Padre? Agradeço a oportunidade pelo convite, por poder estar aqui e dizer que o Senhor é uma bênção na nossa vida. O Senhor é essa pessoa que verdadeiramente, comunidade São Geraldo, não pode dizer, não tem ninguém aqui na nossa comunidade que vai poder dizer que nós somos ovelhas sem pastor. Não somos. Por causa da sua presença. Porque eu aprendi muito, e aprendo todo dia. Todos os dias eu aprendo com o Senhor. Viu? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o nosso irmão que está em casa. E eu peço ao Senhor, peço a Maria, peço a mãezinha aqui, que possa ter tocado no coração das pessoas em casa nesse dia, nesta sexta-feira, revestindo cada um de muita graça e muita paz, em especial o Senhor. Amém. Pois bem, querido irmão, nós temos essa oportunidade que o Marcelo veio refletir conosco. O Senhor quer nos enviar como ovelha, não como lobo. E essa realidade que o Marcelo tentou partilhar conosco de uma forma tão tranquila e serena, nos chamando a refletir que ser ovelha e ser lobo está dentro de cada um de nós. Eu posso ser lobo como posso ser ovelha. E ele nos ajudou a refletir nisso. Quando nós fazemos escolhas de criticar, nós somos lobo, de nos levantarmos nas fofocas e todas essas realidades. Precisamos ser ovelhas, porque o Senhor quer enviar ovelhas. E não quer enviar lobos para destruir a vida do outro, como ele deu o exemplo de um atendente, que a gente também, ele chega lá, ele tem as dificuldades dele, depois a gente reclama, ele pode perder um emprego. Né? Foram coisas muito interessantes. E eu estava me lembrando, quando o Marcelo falava, de um professor nosso, que dizia sempre para a gente assim, isso que ele falou: todos nós temos dentro de nós o ser ovelha e o ser lobo. O que vai sobressair na nossa vida? Aquilo que mais alimentamos. Se nós nos alimentamos mais da palavra de Deus, da condução de Deus, como o Marcelo tentou nos mostrar através da oração, eu vou ser uma ovelha. Mas se eu não alimento mais na minha vida as fofocas, as conversas, as raivas, as mágoas, os ressentimentos, as divisões, eu vou ser lobo. E não vai ser pelo tempo que eu estou na igreja, porque assim como o Senhor Jesus nos ensinou, o joio e o trigo estão juntos. Na igreja temos lobo e ovelha. O lobo não vai ser retirado da igreja. Estará ali, lobo e ovelha, um do lado do outro. O problema é a eternidade. Na eternidade, somente as ovelhas irão entrar. Assim como na eternidade, somente o trigo, o joio e o lobo vão ser colocados para fora. Por isso, eu gostaria de cantar com você uma música muito antiga. O Marcelo deu uma sugestão de uma outra,
mas eu vou dar essa sugestão. É uma música antiga, que eu creio que vai casar muito com o que ele falou. A letra diz assim: eu quero ser Jesus amado, como um barro na mão do olheiro. Rompe a minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. E é isso que a gente quer ser. Eu não quero ser lobo, eu não quero ser joio, eu quero ser ovelha. E para eu ser ovelha, eu preciso deixar o Senhor me pastorear. Amém. Eu preciso me curvar sobre o pastoreio do Senhor. Então eu queria convidar você agora, se você quiser fechar os seus olhos, vamos ouvir esta música, Eu Quero Ser Jesus Amado. E aí você vai fazendo no seu coração a sua oração. Oh, no, yeah. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Um vaso novo. Senhor Jesus, que a Tua palavra hoje nos faça compreender que o Senhor quer transformar as nossas vidas para nos enviar como ovelhas no meio de tantas pessoas que querem devorar uns aos outros. E não precisamos temer o mal, porque o Senhor está conosco. Por isso, nessa noite, Senhor Jesus, nós te pedimos, rompe a nossa vida como um vaso, faze-nos de novo. Não permita que sejamos lobo, mas que sejamos ovelhas. Ovelhas obedientes à Tua voz. Ovelhas que são conduzidas pelo cajado do pastor. Ovelhas que saibam reconhecer a voz de comando do seu pastor para que possam seguir pelos caminhos da vida e possam então encontrar pastagem, água limpa e comida boa. Que a sua bênção nos acompanhe para que nós possamos, pela força do teu Espírito Santo, deixar-nos transformar por ti e nos tornarmos verdadeiramente ovelhas para sermos enviados ao mundo. Que a tua bênção e a tua graça nos acompanhe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Vamos cantar? Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vocês perceberam que nosso cantor não quer acompanhar a gente, não é? Mas assim mesmo. Quero lembrar a vocês que amanhã, sábado, nós não vamos ter nosso momento, mas domingo, às 19 horas, temos a nossa missa. E quem vai presidir a missa este domingo será Padre Valsic, porque eu vou presidir a missa às 10 horas da manhã na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. Então eu vou rezar a missa às 10 da manhã na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar pelo Facebook da paróquia. Lá no dia da missa eu vou colocar o link na minha página, você acessa lá e você pode participar da missa. E às 19 horas, Padre Valsic rezará a missa aqui na nossa paróquia de São Geraldo.
Quero dizer que já falei das máscaras que já chegaram e nós estamos aí nos preparando para a nossa festa junina. A gente faz aqui na paróquia, perto do dia 26 de julho, a festa do vovô e da vovó. Este ano não temos a festa, mas teremos o arraiá do vovô e da vovó no dia 25. Você pode adquirir o seu combo. Olha que coisa maravilhosa, um combo com 500 ml de canjica doce, 500 ml de caldo de feijão, 500 ml de caldo de mandioca, 4 cachorro quente, 2 doces, um pé de moleque e um pé de moça. E para acompanhar ainda vai um pouquinho de torresmo, de salsinha e cebolinha. Isso tudo por apenas R$45. Você pode adquirir o seu combo na nossa secretaria e retirá-lo aqui no espaço de convivência Casa de Nazaré no dia 25, a partir das 17 horas. Você retirando o combo, você vai montar a sua mesa, você vai tirar uma foto e em cada combo vai ali uma surpresinha. E essa surpresinha vai garantir a você prêmios. Ó, que coisa bonita. Você então vai assistir a nossa live com a banda Forrosar. É isso mesmo? Forrosar. Você vai assistir a nossa live e durante a live nós vamos fazer sorteios que vai estar de acordo com a lembrancinha que você vai ganhar no seu combo. Então nós contamos com a sua participação, não só comprando o combo, mas também participando da nossa live, que será das 18 às 19h30. Nós agradecemos a presença de vocês, te agradecemos, Marcelo, e mais uma vez eu quero dizer, olha como que a paróquia São Geraldo é feliz. Já tivemos aqui a Rosa Amélia, tivemos o Jorge, tivemos o Arley, que eu não pude estar com ele, porque eu estava com uma dor na coluna. Hoje estamos com o Marcelo. Olha que paróquia feliz, onde nós temos tantos irmãos e irmãs que trazem para nós a palavra de Deus como alimento. Eu quero me despedir de você, desejando uma boa noite, e nós vamos nos despedir escutando essa música, uma música também muito bonita que fez parte da minha vida. Anda no pecado, meu povo escolhido, já não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim. Ou seja, vai ser ovelha e não lobo. É isso que Deus quer nos enviar. Para falar por Ele, temos que ser ovelhas e não lobo. Se a gente for lobo, nós não vamos falar pelo Senhor. Nós vamos falar pelo carcará sanguinolento, aquela coisa ruim que a gente chama de capeta, demônio, satanás e todas as outras coisas. Eu não quero ser lobo, eu quero ser ovelha. Tchau, beijo do padre mais lindo da paróquia. Ah, e como o Marcelo falou, ele é papai, olha só o que ele quer falar. Um beijo, né? A Laura, o Lucas e a Viviane, que mandou um grande beijo para o padre mais lindo da nossa comunidade. Que bonito. Então aqui, ó. Tá dado o beijo, viu? Não vão brigar comigo. Obrigado, gente. Boa noite. Fica com Deus. Deus te abençoe. Tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Anda no pecado, o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me. Aí eu não sei falar,